Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, e também na plataforma digital do Spotify, programa Teologando. Feliz Ano Novo! Que você possa ter um 2024 repleto das bênçãos de Deus, que você esteja e permaneça no centro da vontade de Deus em 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos acompanhe pela plataforma digital do Spotify, e um bom dia para a nossa audiência neste momento em que nós estamos ao vivo na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. Olha só quem está aqui conosco no primeiro programa de 2024. É o professor Alan Amaral, que falará a respeito de um tema muito precioso, que é a respeito de pregação e pregadores. Essa temática nós nos referimos com o tema pregação cristocêntrica. Você que prega, você que é um pregador, que você tenha sempre uma mensagem do Evangelho, uma mensagem cristocêntrica, e que você seja um imitador, aquele que é semelhante ao Senhor Jesus. O nosso convidado para falar a respeito desta temática é o professor Alan Amaral. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia pastor, muito obrigado. Bom dia, Newton Fagner, bom dia, professor Luiz. Bom dia a todos os ouvintes, queridos amigos que estão com a gente nos acompanhando. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa abençoado que tem levado a palavra do Senhor a todos os ouvintes. E você que está ligadinho, fique ligado por aí, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto de suma importância, um assunto muito bacana, e tenho certeza que nós vamos aprender juntos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado, professor Alan Amaral, por estar aqui conosco no programa Teologando. E hoje nós vamos refletir a respeito do que é pregação, quais são as marcas de uma pregação, quais são as qualificações de um pregador, o que é uma mensagem cristocêntrica, como pregar uma mensagem bíblica. Não saia daí, fique ligadinho, fique ligadinha no programa Teologando. Eu já quero convidar você para fazer um store e marcar Melodia FM Maringá, Setebari, PR Anderson Alexandre. Você que ainda não nos segue na rede social, eu quero te convidar agora para seguir PR Anderson Alexandre, Melodia FM Maringá, Setebari, Igreja Batista Renovada. Nos acompanhe e você vai ter maiores informações. Atenção, você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Newton Fagner, hoje a temática é a seguinte: pregação cristocêntrica.
Pregação cristocêntrica. Vamos lá então tratar a respeito dessa temática, pregação cristocêntrica. Professor Alan, eu já quero lhe perguntar qual é a importância da pregação do Evangelho nos nossos dias. Amém. Eu quero começar com um texto que se encontra em Romanos, capítulo 10, o verso 14 e o verso 15. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo deixa em suas cartas, mais especificamente na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por se ouvir a mensagem. De que mensagem Paulo está falando? A realidade é que Paulo fala da mensagem do Evangelho de Jesus. É sobre como todos nós, pecadores, estamos destinados ao inferno. E só há uma maneira de sermos salvos, mediante a nossa fé em Jesus, aquele que se entregou em nosso favor. Resumindo, somente através da pregação do Evangelho nós conheceremos a verdade e teremos uma oportunidade de sermos salvos por Jesus. Sem a pregação, não conhecemos Jesus, e sem conhecimento de Jesus e arrependimento, não há salvação. Em resumo, a exposição da palavra de Deus sempre foi e sempre será a parte mais importante do culto, pois através dela nós somos salvos. Então é de suma importância, é um assunto que não pode ser deixado para trás, não pode ser adiado, não pode ser atrasado. A pregação da palavra de Deus é um assunto em que nós, pastores, nós líderes, nós crentes em Jesus, nós temos que defender com unhas e dentes. Pregações cristocêntricas fazem pessoas ser salvas através do sacrifício de Jesus, trazem o conhecimento de Jesus, trazem a redenção. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque algum dia um homem, uma mulher de Deus foi usada por Deus para pregar a palavra, e através daquela palavra nós fomos despertados. Através daquele despertamento, Jesus nos salvou, nos redimiu e nos trouxe aqui hoje para que possamos também, através desse meio de comunicação, pregar a palavra dele. Que fantástico, professor Alan Amaral, que falou para nós neste momento sobre a importância da pregação. De fato, a pregação deve ocupar o maior tempo do culto público na igreja local devido à sua importância. O que é pregação? Tem um livro que eu recomendo para todos os pregadores, Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. Esse livro você já leu? Você recomenda esse livro, professor Alan Amaral? Recomendo, pastor. Inclusive, todas essas questões que a gente está conversando hoje foram inspiradas nesse livro, tá? Martyn Lloyd-Jones, ele foi ali como um cirurgião com um bisturi muito preciso, né, em dizer, em trabalhar, em tratar, em trazer esse assunto para a atualidade. Um livro que já foi escrito faz bastante tempo, porém parece que ele foi escrito nos dias atuais, de tão preciso que ele é. Fantástico. Teólogo Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, ele vai dizer o que é pregação. E ele diz: a pregação é um mistério. E ele começa a argumentar. Por quê? Todas as vezes que eu me preparo, que eu me esmero, que eu faço as pesquisas, eu subo no altar atrás de um púlpito, prego, e muitas vezes eu desço decepcionado. Outras vezes eu não consigo fazer aquele preparo, não consigo fazer aquele período de dedicação de uma viagem para outra, e eu subo no altar atrás de um púlpito, prego, e o Espírito Santo faz um agir tão lindo, me usa de uma maneira tão especial, que eu cheguei na definição, segundo ele, Lloyd-Jones: a pregação é um mistério. E é claro que em nenhum momento Lloyd-Jones desmereceu o preparo. Pelo contrário, ele só quis evidenciar a grandeza da ação do Espírito Santo por meio de um pregador, que tem sim a necessidade do preparo, não há dúvida, mas além do preparo, de fato, tem uma influência, uma ação do Espírito Santo. O Lloyd-Jones chegou a dizer que pregação é lógica com fogo, é lógica com fogo.
Lloyd Jones vai também fazer diferença de sermão e pregação. Você que nos acompanha, você sabe a diferença de sermão e pregação? E ele vai fazer essa distinção. Ele vai dizer que sermão é o discurso, é a fala elaborada pelo pregador, com começo, meio e fim, a explicação do texto. O sermão é uma criação humana com uma influência do Espírito. Agora, a pregação é Deus que dá. A pregação é a mensagem, é a iluminação, é o direcionamento de Deus na vida do pregador. E ele vai dizer, é possível o pregador ter um sermão deficiente, sem preparo, sem começo, meio e fim, sem ser um discurso muito bem elaborado, porém com uma pregação eficiente. Por quê? Sermão tem esse lado humano do preparo, da elaboração. Pregação tem o teor divino, e o Espírito Santo pode usar aquele pregador, aquela pregadora e falar de uma maneira incrível com a sua comunidade, com a sua igreja, com os irmãos da igreja local. Meu querido, minha querida, o pregador Gesiel Gomes, um ícone da igreja pentecostal, vai dizer que o maior desafio do pregador é cavar com uma mão, que é estudar, pesquisar, ler, e receber com a outra, que é ter a iluminação, o direcionamento do Espírito Santo. Que você possa exercer as duas mãos, não só uma, que você venha cavar, estudar e pesquisar o texto, mas que também você venha orar e depender da iluminação do Espírito Santo. Professor Alan Amaral, eu quero lhe perguntar também por que, ou melhor, qual é a importância, depois eu faço a terceira pergunta, mas vamos para a segunda pergunta, qual é a importância dos pregadores atualmente? Nós vimos a importância da pregação. Sim. E qual é a importância, então, dos pregadores? Amém. A realidade, pastor, é que todos nós, sem exceção, precisamos de homens cheios do poder de Deus, da sua sabedoria, ministrando os nossos corações durante os cultos que frequentamos. Me lembro da história de Jonas. Deus o havia mandado para Nínive pregar a palavra, pregar o evangelho, porém Jonas, desobedecendo a Deus, fugiu. Deus permitiu uma tempestade, permitiu Jonas ser jogado em alto mar, ordenou a um grande peixe que engolisse Jonas e permitiu que por 3 dias e 3 noites Jonas ficasse no ventre daquele peixe. Jonas, lá dentro, ele se arrepende e clama a Deus por misericórdia. E o que acontece? O peixe vomita Jonas, adivinha onde? Em Nínive, onde era para ele pregar o evangelho. Deus é comprometido com a sua palavra. Pastor, eu quero trazer aqui uma reflexão. É uma grande verdade que acredito que também muitos já puderam pensar sobre isso, que no livro Pregação e Pregadores, Martin Lloyd Jones, ele trata sobre isso. Qual era o ministério de Jesus? Nós ficamos confusos às vezes com isso, sabia, pastor? Parece ser algo simples, algo fácil de responder, mas nós nos confundimos com isso. Porque você pergunta para uma pessoa qual foi o ministério de Jesus, ela vai falar, Jesus curou um cego, Jesus curou o aleijado, Jesus fez o morto reviver. Você lembra daquela história que a mulher, ela é uma viúva, ela tinha um filho sendo enterrado, o único filho da vida dela, e Jesus chega ali, ele ressuscitou aquele menino. Realmente, o ministério de Jesus foram curas, milagres, prodígios, maravilhas, porém o principal ministério de Jesus era a mensagem que ele carregava. Não só a mensagem da salvação, mas a mensagem de arrependimento, porque sem arrependimento e sem a fé em Jesus nós não temos a nossa salvação. Então, se naquele tempo Jesus presente, ele veio pregar o evangelho do Pai e dizer, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Como nós hoje, muitos anos depois, ainda crendo e aguardando em sua vinda, podemos achar e ter essa mentalidade talvez errada de que hoje não precisamos mais daquela mensagem que nos leva para aquele ambiente de arrependimento, que nos leva para aquele ambiente de dependência do Senhor. Então a verdade é que nós, seres humanos, nós crentes, nós pregadores, nós precisamos estar no ambiente de total dependência do Senhor. E quando eu falo total dependência do Senhor, eu não falo aqui de um lugar de ignorância, pastor. Até porque nós estamos num programa de teologia.
eu falo num lugar onde nós temos o estudo, como Paulo. Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem instruído, Paulo era um homem que era estudioso, ele não era qualquer um. Paulo era um homem em certa posição da sociedade elevada. E quando Jesus chama ele para o ministério, quando Jesus usa aquele homem para o ministério, une aquela sabedoria que Paulo tinha com a sabedoria que Jesus entrega para ele, aquela dependência de Paulo em Jesus, e então se faz um dos maiores e mais lindos ministérios da história da Bíblia. Então, o que eu quero dizer para você, querido, é que a importância dos pregadores nos dias de hoje, os pregadores nos dias de hoje, em todos os tempos da história, é uma importância, sem dúvida, absoluta, uma importância que não pode ser negociada, algo que não pode ser deixado para depois, algo que não pode ser desperdiçado. A palavra de Deus e os pregadores, os santos homens e mulheres de Deus, nós precisamos de homens e mulheres de Deus falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações e trazendo a verdadeira palavra do Senhor, porque é por meio da palavra dele que eles comunicam com o seu povo. Fantástico, professor Alan Amaral, e eu quero fazer uma recomendação aos pregadores. Antes de você ministrar para as pessoas, que você receba essa ministração da parte de Deus para a sua vida. Há muitos pregadores que são excelentes fabricadores de sermões e não se ministram, não recebem aquela palavra. A palavra primeiro tem que queimar no seu coração, para depois você poder estar apto para entregar esta palavra na vida da igreja. Então, que você nunca venha correr esse risco de ser o cozinheiro que elabora, que prepara o almoço e o jantar, mas não se alimenta, não se abençoa com aquela refeição. Que você venha se alimentar, que você venha se abençoar com a bendita palavra que Deus colocou no seu coração. E tem mais, nós pregamos a Bíblia e não as nossas ideias, e não os nossos pensamentos e as nossas filosofias. Podemos dizer, professor Alan Amaral, que a pregação aponta o destino de uma denominação, a pregação aponta o destino de uma igreja local, ela é o leme do navio? Tem esta particularidade? Sim, podemos sim, porque não somente aponta o destino, como constrói o caminho. Porque a gente entende na Bíblia, na palavra do Senhor, que, primeiro, pastor, todo mundo que Deus chama, se você for estudar de Gênesis a Apocalipse, todos os homens comissionados, chamados por Deus, escolhidos a dedos por Deus, eles não estavam ociosos ou preguiçosos sem fazer nada. Tá? Isso é uma particularidade. Você que é preguiçoso está ouvindo? Brincadeira, querido. Mas você que está ouvindo a gente, na Bíblia inteira, Deus nunca chamou ninguém que não estivesse fazendo algo. Tá? Todos os profetas estavam fazendo alguma coisa, né? Tava cuidando de ovelha, o outro estava ali ajudando o seu pai, o outro tinha um serviço aqui, um serviço ali, o outro estava trabalhando, um era sacerdote, um já... Então, assim, primeira coisa, Deus, ele quer aqueles que não tem medo de colocar a mão na massa. E como o pastor perguntou, se a pregação ela pode ser um leme para a igreja local, para o pastor, até para a vida do pastor, porque às vezes pastores passam por situações tão difíceis, tão complicadas. Eu sei porque estou no ministério ajudando meu pai ali em Marialva, e a gente sabe que chegam situações muito difíceis, pastor. E sabe quando pode acontecer que um pastor, uma pastora, uma pessoa no ministério que está à frente de um ministério, pode acontecer um dia de as pessoas abandonarem, pode acontecer um dia de tudo aquilo que você acreditava talvez cair por terra, pode acontecer também, pastor, algum dia de todas as seguranças que você tem, aqueles sonhos que você tem, eles caírem por terra. E o que permanece? O que permanece é a palavra de Deus. Então, pode ser que um ser humano ao chegar no fundo do poço, ao chegar no momento mais difícil da sua vida, aquele momento em que a pessoa pensa assim, olha, eu não consigo mais, daqui eu não vou sair, aqui eu vou morrer, aqui, esse é o meu fim. Tudo, os amigos talvez podem ser deixados de lado, os sonhos podem se acabar, os projetos eles chegam ao fim, mas se há uma semente
plantada naquele coração da palavra de Deus, a palavra de Deus permanece. Então a palavra de Deus, ela é o leme, ela é o caminho, ela é a direção, e a palavra de Deus, ela é a promessa que não cai por terra. Professor Alan Amaral, hoje nós temos a disponibilidade de ouvir inúmeras pregações com as redes sociais, com a internet, com as possibilidades de várias denominações. Hoje é possível nós encontrar diversas pregações. Hoje, como nós podemos então identificar as pregações? E eu já quero lhe perguntar o seguinte: será que essas pregações que nós temos à nossa disposição e esses pregadores que fazem sucesso, eles têm uma mensagem cristocêntrica? Olha, pastor, eu quero, antes de tudo, ler um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A realidade, pastor, eu preciso explicar algo antes para poder concluir essa resposta. A humanidade caminha para o abismo. Esse, infelizmente, é o destino da humanidade sem Jesus. Nosso coração é enganoso. Somos ensinados a correr atrás de uma vida que muitas das vezes, pastor, não existe. Então, infelizmente, muitas das vezes, as pregações que agradam o nosso coração são pregações que nos dizem que tudo vai dar certo e nada de errado vai acontecer. São aquelas pregações que inflam o nosso ego, o nosso desejo. E então, a minha resposta é: por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade, é que as pregações não são cristocêntricas. Não todas, mas algumas não são cristocêntricas. São pregadas e, pior do que serem pregadas, fazem sucesso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos transforme pela sua graça e misericórdia. Então, respondendo ao pastor, a realidade é que hoje nós temos que ter muito e muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós deixamos entrar pelos nossos ouvidos e a chegar ao nosso coração. Jesus disse: tem uma coisa que você tem que guardar, é o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. Então eu quero trazer aqui, pastor, uma realidade que vem acontecendo em nossos tempos. Não só em nossos tempos, como sempre houve, desde a época dos apóstolos, da época de Jesus, sempre houveram pregações que iam contra a palavra do Senhor, sempre houveram pregações que iam totalmente na contramão da Bíblia. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra do Senhor, ela é suficiente para suprir tudo aquilo que nós precisamos, porque a palavra do Senhor é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que pode saciar a nossa alma. Jesus é aquele que pode saciar o nosso espírito. Jesus é aquele em quem nós podemos ter salvação, em quem nós podemos ter alegria, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos depositar a nossa fé. O que eu quero dizer, pastor, é que nós precisamos ter cuidado com as pregações que ouvimos, porque por mais que hoje nós temos a facilidade da internet, a internet veio sim para ser uma bênção em nossas vidas, porque através da internet, da rádio, da televisão, nós podemos falar do amor de Jesus, nós podemos pregar o evangelho e ser ouvidos por mais e mais pessoas. Isso sim é uma bênção, mas nós temos que tomar cuidado, porque também a internet dá espaço para muitos tipos de pregações, e aqueles que não têm a instrução, não foram instruídos da maneira correta a terem um certo alicerce da palavra do Senhor e saber o que é certo, o que é errado, às vezes acabam caindo nas pregações de falsos mestres, de falsos profetas e falsos pastores. Temos muitas pessoas boas, abençoadas, pastores, homens e mulheres de Deus, que estão ensinando através da internet, nos púlpitos das igrejas, mas nós temos que tomar cuidado, porque as palavras falsas também se multiplicam em nosso tempo. Então, hoje se multiplica a pregação errada, se multiplica a pregação da heresia, se multiplica a pregação coach, que a gente chama, que é aquela pregação que só infla o ego do ser humano, que só impulsiona o ser humano para o abismo, e aquela pregação também, pastor, que coloca morfina
em nosso sistema para que nós possamos ir ao inferno anestesiados. Uau! Eu estava ouvindo um podcast do pastor Sidney. O pastor Sidney, ele é pastor da Igreja Batista de Morumbi, melhor, Alphaville. E o pastor Sidney, ele fez um doutorado nos Estados Unidos em teologia, e a pesquisa era sobre pregação cristocêntrica. Com isso, ele foi visitar no domingo 12 igrejas. Meu Deus. Para fazer uma análise, uma pesquisa, se essas igrejas citassem o nome de Jesus. Das 12, 9 não citaram o nome Jesus no culto de domingo. E ele disse, olha, nós precisamos devolver a Igreja de Cristo para o próprio Cristo. Resgatar Cristo das pregações, dos louvores, da liturgia, e devolver a Igreja de Cristo para o próprio Cristo, porque muitos homens tiraram a igreja das mãos do Senhor Jesus. Que forte, hein, pastor? E com isso ele falou, olha, eu fui em 12 igrejas e 9 não citaram o nome de Jesus. E ele disse sobre a importância de resgatar Cristo para a própria Igreja de Cristo, e eu tenho uma prática, faço isso já tem alguns anos. Toda vez que eu prego, eu tenho que terminar com uma frase de Jesus. Então eu prego Gênesis 3. Ao concluir a mensagem, eu cito um versículo dos Evangelhos em que Jesus falou. Estou a pregar sobre Gênesis 1. Estou a falar a respeito da criação que Deus fez. E eu termino. Esta mensagem me faz lembrar do que Jesus disse em João capítulo 5. O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque é a palavra de Cristo. É a mensagem que Cristo deixou, e eu não quero correr o risco de pregar e sequer citar o nome de Jesus, ou sequer não citar um texto de Jesus. Então fica uma dica, uma recomendação para você que é pregador. Vai pregar? Prega Gênesis a Apocalipse, mas não deixe de citar Jesus. E uma recomendação, cite uma passagem dos Evangelhos, uma mensagem em que Jesus falou. Vamos lá então, olha só o momento de expectativa do nosso programa. Ruge os tambores. O professor Luiz Henrique tem uma pergunta para fazer ao professor Alan. Professor Luiz Henrique, fique à vontade. Amém. Professor Alan, por que hoje muitas pessoas acham que Deus fala apenas através de profecias e revelações? Amém. Vamos lá. Uma pergunta que nós temos que responder. Infelizmente nós temos que responder, porque é uma coisa triste, né? A verdade é que, por conta de uma falta de maturidade e entendimento espiritual, muitas pessoas tornam aquilo que é bom em coisas banais. Deus fala sim através de profecias e revelações, porém, a maneira com que Deus mais fala com o seu povo é através da sua palavra. Deus usa profecias e revelações em situações específicas, momentos chaves em nossa vida, e não de maneira rotineira. Porque se cria uma cultura de achar que se no culto não teve nenhuma profecia ou revelação, então Deus não falou com o seu povo. Na realidade, quando isso acontece, isso é uma inverdade, isto é uma mentira. Porque Deus sempre está falando com o seu povo. Às vezes, nós é que paramos de ouvir a voz do nosso Senhor. Então, respondendo à pergunta, professor Luiz, é que nós, infelizmente, com o nosso coração pecaminoso, com as nossas iniquidades, com a nossa mente deturpada, nós queremos o fervo. Vou usar esse termo, né, como uma brincadeira, um fundo de brincadeira, mas nós gostamos, né, de ser chamado na frente da igreja, uma pessoa revelar ali aquilo que só o nosso coração sabia, só o nosso íntimo sabia. Nossa, Deus falou comigo de maneira excepcional, e isso sim é uma bênção. Deus usar pessoas para falar com a gente aquilo que só Ele sabia, isso é uma bênção. Mas
Deus fala mais através da sua pregação, da sua palavra no culto de domingo, no culto de quinta, no culto da semana, usando o pastor da sua igreja através de uma mensagem, do que ele vai falar através de profetas, através de profecias e revelações. Por quê? Porque Deus, ele vai trazer uma profecia, uma revelação, quando na realidade ele já falou de outras maneiras e nós não entendemos, pastor. É assim que entendemos a revelação, a profecia é algo de Deus, amém, é algo abençoado, é algo divino, porém nós precisamos entender que a palavra de Deus é suficiente para suprir tudo aquilo que precisamos, através das pregações dos nossos pastores no culto, nos cultos dia a dia, no culto ali de domingo, no culto rotineiro, através de um gabinete pastoral. Deus usa o nosso pastor para que nos conduza para o caminho correto, para que fale aos nossos corações. Deus, ele se comunica com o seu povo, não de maneira distante, mas sim de maneira de perto, próximo, de uma maneira com que seja fácil de entender. Então Deus fala mais através da sua palavra do que através de profecias. Professor Ala, eu costumo dizer que o membro tem que deixar a profecia encontrá-lo. Então, você que nos acompanhe, você que tem um apreço por profecia, que você venha deixar a profecia te encontrar. Porque se você correr atrás da profecia, você pode se deparar com uma profetada. E Exato. Tem pessoas que tiveram um destino totalmente distinto do que era para ser, porque seguiu profetada. E quando você segue profetada, você pode correr o risco, e vai correr esse risco, de agir totalmente diferente da palavra, separar quando não é para separar, abandonar quando não é para abandonar, fazer coisas que não eram para serem feitas. E aqui uma dica, algo que eu costumo brincar com os meus botões. Você que gosta muito de profecia, você já parou para pensar por que não vem profecia evidenciando aspectos que você precisa mudar? Como ser fiel ao marido, como ser uma pessoa melhor para a esposa, mudar o comportamento na empresa, deixar de roubar o patrão. Você já parou para pensar que não vem essas profecias? Uau! Seria tão interessante, não é mesmo? Porque nós temos vários erros para serem corrigidos. E cadê aquela profecia? Davi, você é este homem. Cadê aquela profecia? Conserta a tua vida hoje que você vai morrer. Então, nós cremos em profecias? Sim, cremos muito. Eu, particularmente, eu já fui encontrado pela profecia várias vezes. E nós temos uma liderança maravilhosa que tem o dom Sim. da profecia na palavra e o dom da profecia de entregar mensagens maravilhosas e proféticas da parte de Deus. A gente se refere ao membro que tem essa necessidade de eu preciso pedir uma oração e depois perguntar, e aí, Deus falou alguma coisa? Gente, isso é terrível, isso beira a adivinhação. Sim. Isso beira a adivinhação, viu, Newton? Nunca faça isso, viu? Ora por mim, aí depois que orou, e aí, Deus falou alguma coisa? E aí tem alguns homens que são bastante ousados, e o nosso líder faz isso. Deus falou para você crer na palavra que acabou de ser pregada. Aí a pessoa, eu queria ouvir outra coisa. Meu irmão, a maior profecia é a palavra de Deus. Se apegue na palavra. Leia o que Jesus disse, coloque em prática e a sua vida vai ser extremamente abençoada. Nós cremos em profecias, nós cremos, eu recebo. Eu sou muito, muito, muito aberto e amo receber profecias, mas eu quero que a profecia me encontre e não que eu busque a profecia. Porque se eu buscar a profecia, eu posso me deparar com a profetada e isso não é verdade. Bom. Professor Ala, o nosso tempo já esgotou, mas eu quero lhe fazer a última pergunta. Qual é a verdadeira pregação do Evangelho? Amém. A Bíblia inteira, pastor, de Gênesis a Apocalipse, contém a mesma mensagem. Aponta para a mesma pessoa que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a verdadeira pregação do Evangelho não são bênçãos materiais, prosperidade e o nosso mero conforto. Jesus não morreu para que nós simplesmente pudéssemos ter um carro ou uma casa melhor, pastor.
Ele morreu em nosso lugar para nos dar a salvação. Então a mensagem verdadeira é essa: Jesus, aquele que nos livrou da morte eterna, aquele que andou entre nós, viveu entre nós e não se corrompeu, não se contaminou com esse mundo, mas foi santo e incomparável. Nós, pecadores, nós seres humanos, cheios de mentiras e pecados, nós só podemos ser salvos por intermédio de Jesus. Não pelas nossas obras, nem por nada que possamos fazer, mas pela graça e a misericórdia que vem dele, dom gratuito de Deus, através de seu Filho Jesus. A verdadeira pregação do Evangelho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquilo que precisamos, Ele é aquilo que necessitamos, Ele é tudo o que precisamos, Ele é tudo o que possamos precisar no amanhã, Ele é tudo aquilo que podemos confiar. Jesus é aquele que veio para nos salvar, é aquele que veio para nos dar a salvação, é aquele que veio para nos livrar da morte eterna. Jesus, essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Uau! Newton Fagner, suas últimas considerações. Pastor Anderson Alexandre, temos aqui a nossa ouvinte, a Suzilane, a Suzilane Medeiros de Floresta. Ele disse assim, rapidamente, você que está no final, gostaria de fazer uma pergunta. Quando eu tenho que tomar uma decisão e preciso de uma direção de Deus, eu posso abrir a palavra de Deus e ser direcionado pela sua palavra? Pois um dia me falaram que até o diabo pode usar a palavra de Deus para nos confundir, e eu não acredito que com a palavra de Deus o diabo pode nos confundir. Essa é uma prática milenar, uma prática muito antiga no meio cristão, e eu muitas vezes realizo essa prática, e é uma prática que você ora a Deus e pede a Deus uma palavra, uma direção. Confesso que já tive experiências incríveis de mensagens extremamente proféticas e direcionadas nesse momento, e confesso também que tive momentos em que não bateu, não deu certo. Mas é uma prática que eu pratico, é uma prática recorrente e não vejo nenhum mal, desde que seja feito com muito cuidado na interpretação do texto. Você não pode, de repente, se deparar lá e Judas foi se enforcar. E, não, de forma alguma, tem que ter bastante consciência e interpretação bíblica, direção do Espírito Santo. Newton Fagner, muito obrigado. Professor Alan Amaral. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, professor, muito obrigado, Newton Fagner, por ter cedido esse espaço e me convidado para esse programa, a qual eu tanto amo, tenho tanto apreço. Já vim algumas vezes e sempre que tiver a oportunidade estarei voltando, porque é um programa que tem levado a palavra do Senhor. Muito obrigado. E você, querido ouvinte, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu ouvido, muito obrigado. Que o Senhor fale ao teu coração poderosamente. Muito obrigado e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.